gente, tudo bem? Eu sou a Amanda do canal Arte e Costura e hoje o nosso tutorial é esse maravilhoso, né? Par de fronhas. Aqui eu tenho só uma, né? Pra demonstrar pra vocês aqui, ó. Vou pôr o meu braço aqui pra vocês verem que aqui é o babado. O babado é só nas extremidades, aqui e no outro lado. E aqui tem um vestidinho com o nosso bordado maravilhoso. Tem que assistir até o final para você aprender a fazer esse tutorial que vende muito mesmo. Essa boneca, ela pode ser usada numa bolsa, numa camiseta, num pano de copa e até mesmo numa toalha, num jogo de banheiro, né? Isso depende muito da sua criatividade e aonde que você vai aplicar esse belíssimo trabalho. Esse bordado nós vamos deixar na descrição do vídeo e você tem que ver até o fim o vídeo para aprender a fazer esse tutorial. Esse padrão aqui é um padrão internacional, ou digamos, é um padrão que é o mais usado, que é o 50 por 70. Gente, eu disponibilizei aqui, ó. Isso aqui é um mostruário que a gente tem, né, de várias tonalidades. Isso aqui é voal, a gente tem de cetim também, né? Porque daí você escolhe o tom que você quer para fazer a sua fronha, o seu vestido. O vestidinho ou a sainha pode ser feita de voal, por isso que tá aqui esse colorido lindo. Eu quero agradecer todas as pessoas que têm se inscrito no nosso canal, que têm compartilhado, que têm enviado e-mails e sugestões de vídeos. Gente, beijo no coração e continue assistindo o tutorial até o fim. Oi gente, eu sou a Amanda do canal Arte e Costura e hoje, né, como a gente já tinha colocado ali no nosso canal, né, na descrição lá embaixo, que nós íamos fazer uma fronha de luxo, né, mega luxo, com um babadinho nas laterais. Então assim, eu não sou uma desenhista profissional, né gente, eu sou modelista, sou formada em modelismo, né, design de moda. Mas, enfim, isso aqui é só um prospecto para a gente ter uma noção. Então, assim, ó, aqui nós vamos usar o padrão internacional, que é 51 por 71. Então, 51 por 71. E na parte de baixo e na parte de cima, nós vamos fazer um babadinho, que eu marquei aqui, ó. 5 centímetros eu quero a largurinha, né? 5 centímetros daria um tanto assim com a bainha. E o comprimento, isso depende do que vocês vão franzir, né? Porque assim é 5 centímetros franzir, pra gente obter esse babadinho aqui que dá um ar, que é o vestido, a continuação do vestidinho, certo? Esse desenho, deixa eu pegar o computador para vocês darem uma olhada. Não sei se vai dar para ver no vídeo, acho que dá. Esse desenho, que vai estar na descrição do vídeo, ele é um busto, na verdade, né? É uma boneca, que aqui assim, ó, vem o ângulo do vestido, aqui tem umas rosas, e aqui embaixo nós colocamos 2 costuras, ou seja, a máquina vai demarcar aonde você vai fixar o seu vestidinho e depois ela vai vir com mais uma costura para prender o seu vestidinho e depois ela segue o bordado, certo? Então esse desenho aqui, ele tem, essa boneca, ela tem 13 de altura, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 13 por 12, então vai dar para as PS 770 também e as demais máquinas. Nós vamos fazer esse projeto na BP 2100 da Brother. Assim, aqui no vestidinho, antes de eu partir para isso aqui, eu quero que vocês saibam de algo.
não se consegue aprender e nem ensinar um projeto de sucesso em 20 minutos, 22 minutos. É óbvio que se for uma necessaire, se for um projeto pequeno, a gente consegue, mas uma fronha de babado, um par de fronhas desse, né? No caso, eu vou fazer para demonstrar para vocês. Não se consegue, gente, fazer com vídeo curto. O que vocês têm que fazer? Eu quero fazer esse projeto, eu vou dispor de 30 minutos e eu vou ver o design. Então aqui, ó. Depois de você ter talhado os 51 de largura, os 51 de altura, por que 51 por 71? O padrão é 50 por 70. Só que daí a gente acrescenta 1 centímetro para as costuras. Como o nosso desenho, ele tem 13 centímetros, ou seja, essa parte vai ser o desenho que a máquina vai bordar. Nós temos mais 13 para realizar um vestidinho. Como é que a gente faz isso? Vocês viram ali na introdução que é um luxo, né? Que é realmente lindíssimo. Eu cortei uma faixinha do mesmo tecido que vai ser usado para fazer a fronha de 15 por 33. 15 por 33. Por quê? Uma renda do mesmo tamanho. Porque nós vamos... Aqui eu dividi ao meio da fronha, pra gente saber onde é que é o meio. E a mesma coisa essa faixinha. Por quê? Porque daí eu vou saber o tanto que eu vou poder franzir, tá? Eu já posso adiantar pra vocês que é 9 centímetros que você tem pra franzir, pra encaixar no corpinho da boneca. Então eu vou franzir mais ou menos aqui assim com o dedo mesmo, só pra vocês terem uma noção de como esse projeto vai ficar, porque vocês vão acompanhar lá na máquina, certo? Então assim, ó, aqui vai ter uma bainha, certo? Aqui vai ficar escondido por baixo, aqui também, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima, aqui, ó. Isso aqui vai ficar tudo franzidinho. Aqui vai ter a boneca. O acabamento desse vestidinho, vocês vão ter que fazer uma bainhazinha. E se quiserem usar a mesma renda daqui, certo? Pode-se usar aqui embaixo, na beiradinha por baixo do vestidinho. Só os biquinhos, que vai ficar assim de fora a fora. Por quê? Porque aqui embaixo, na nossa fronha, vai ter um franzido com a mesma renda. Então, o acabamento aqui embaixo, ele vai ficar com a renda do babado. Então, o que vocês vão precisar? Eu dei uma orientação mais ou menos avançada para frente para ver como vai ficar. A faixinha de tecido que eu falei para vocês ali, que é de 15 por 33, eu vou fazer do mesmo tecido. Porém, se você tem um bordado inglês assim, ó, largão, e você já querer fazer, ó, deixa eu só supor aqui para vocês, e vocês quererem fazer um vestidinho assim, ó, certo? Um vestidinho assim, que aqui vai ficar o desenho. E esse mesmo bordado inglês aqui vai ficar lindo. Porém, a nossa cliente, ela quer do mesmo tecido ou babado, porém, somente detalhes em renda. Então, assim, gente, vocês vão precisar de uma renda ou guipir, no mesmo comprimento da faixinha, que é 15 por 33, reservando 2 partes, aliás, ou porém, pode ser 4 partes, eu não vou fazer, já falo.
duas partes de 71 de comprimento por 51 de largura, 4 partes, né, porque duas vai virar costa, e 2 envelopes que seriam 51 por 26 com a bainha pronta, 51 por 26 com a bainha pronta, certo? As faixas de... Geralmente as minhas fronhas, essa fronha aqui não vai ser ao redor toda de babado, porém aqui e aqui, então eu acho que 2,60 daria. Porque quando eu faço ao redor seria 3,60. Então assim, ó, se vocês quiserem ter uma precisão, 51 dobra, aí fica 102 mais 102. 1,02 m, 1,02 m. 1,02 m porque daí você tem 51 para franzir, se você quer bem franzidinha. Ou você acrescenta só mais uns 50 ou 40 centímetros, além dos 51 na faixinha, para franzir. Você sabe que 51 é a largura. O tanto que você acrescentar nessa faixa vai ser o tanto que você vai ter para franzir, certo? Então eu acho que é isso aqui e a gente segue lá na máquina, mas assim, vocês podem usar o tecido que vocês quiserem, tá? Nesse caso aqui nós estamos usando um percal azul, né? Porque a cliente quer assim. Existem infinitas possibilidades de você fazer os acabamentos do vestido, né? Isso aqui é uma greguinha, você pode usar a renda, né? Como eu vou usar. Você pode ter o bordado inglês largão, menor, enfim. Isso depende da criatividade de vocês. A gente sempre passa uma ideia de um projeto, né? E como a gente fez o canal, e esse canal aqui é um canal que ele ensina e ele divide as ideias também. Gente, eu quero agradecer todas as pessoas, né? Que continuam nos prestigiando. E o tutorial vai continuar, ele de repente vai ser um pouquinho longo, mas eu acho que o resultado vai ficar bom, como foi o lençol com elástico, certo? Então assim, a gente segue lá na máquina. Oi gente, a gente vai dar continuidade aqui então, vamos fazer primeiro o vestidinho, né? Pra depois a gente seguir na máquina, lá onde a máquina vai demarcar a parte onde a gente deve colocar o nosso vestido. É assim, eu vou fazer uma bainha bem fininha, parecida com a bainhazinha que se faz em lenço. Lembram que eu falei pra vocês que eu ia usar o biquinho da própria renda pra fazer um acabamentozinho aqui, certo? Então, eu já vou costurar a renda junto. Isso aqui é o avesso. Então, vocês, lá na máquina de vocês já puxam aqui assim, ó, de fora a fora, segura o máximo que conseguir. E já costura tudo junto aqui, ó. Gente, assim, ó, ficou aqui, né, com a rendinha, né, a bainhazinha de lenço. O avesso ficou assim, que isso aqui a gente vai cortar, ó, né, essa sobra. E aqui, ó, vou virar pra cá porque fica melhor pra mim costurar. Eu vou querer um acabamentozinho, ó, que eu vou costurar ali, porque aqui a gente vai fazer a bainha e isso vai ficar tudo embutidinho. A nossa parte de baixo do vestidinho ficou pronta. Tudo isso tem que ser feito antes da gente franzir aqui em cima. Existem duas maneiras de franzir. Se você tem um pé de franzir, você franze com o pezinho, certo? Aqui você vai franzir, ó, que daqui a gente vai seguir para a máquina de bordado. E
logo logo o nosso projeto vai estar pronto. Eu vou trocar o pezinho aqui e a gente já volta. Oi meninas, olha, eu já coloquei o meu pé, né, de franzir na máquina industrial. Não sei se aparece aqui aqui ó, Protex. Teve pessoas que me perguntaram qual é a marca da minha máquina, é Protex. Ela é similar à Sun Special. Aqui ó. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu já vou passar para vocês. Nós temos 9 centímetros para encaixar esse desenho lá no design na máquina, certo? O que ocorre? Tem um pouquinho mais, certo? Ou você passa novamente, né? Ou você com o pé o pé reta normal, né? Você passa uma costurinha aqui, ó, para deixar isso nos 9, ó. Certo? Eu vou trocar novamente o pé e já. Então, meninas, como eu falei, né? A gente acabou de vir lá da máquina, a gente fez o nosso vestidinho, ó, né? Esse franzidinho aqui, você faz. Nós temos um limite de 9, né? De 9 para trabalhar, pode ser menos, 7, 8, né? O meu ficou com 8. Atrás ficou assim, ó. Fiz uma bainhazinha aqui já com acabamento, né? Aqui, vou puxar um pouquinho para cima aqui. Tem que acompanhar o vídeo desde o início, né? Então aqui ficou 13, que é o nosso desenho. E ficou mais 13 de espaço aqui. Vocês estão observando que aqui tem um vinco. Por quê? Porque a gente tem que achar o meio dessa fronha, né? Dobrar para lá, achar o meio, vincar, marcar os 13 e mais 13. Achar o meio do vestidinho, ó, da saia, aliás, né, ó, o meio. Achando o meio, centralizar bem ali onde tá o alfinete. Oi, meninas. Então, assim, seguindo a sequência do tutorial, eu já coloquei no bastidor 13 por 18 da Brother. E daqui nós estamos indo para a máquina de bordado. Por que eu estou aqui? Porque eu quero fazer uma observação. Lembram, para quem assistiu desde o início do vídeo, que aqui tem um friso, nós tínhamos frisado para a gente achar o meio da nossa fronha. E esses dois alfinetes são o 13 centímetros do nosso design, do nosso desenho, e daqui para o final, os outros 13, para nós fixarmos o vestidinho. Assim, você tem que colocar isso aqui no bastidor, dentro da área do pantógrafo. Dentro da área de bordado do gabarito. Por quê? Porque tem que ficar bem centralizado isso. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, que eu não vejo isso na internet. O gabarito, ele tem que sempre ser colocado com o ABC, que tá aqui, ó. O engate do pantógrafo. Isso tanto faz se for PS 770 ou outras máquinas da Brother. Porque se você colocar esse ABC virado para cá, não encaixa, gente. Porque daí o friso, não sei se vai aparecer, ele fica aqui, ó. Não fica no meio. Então saibam, o ABC sempre virado para baixo do lado direito do pantógrafo. Aí fica bem certinho lá onde está o alfinete. Agora a gente vai seguir para a máquina de bordado, porque a máquina vai fazer, lá eu vou mostrar para vocês, ela vai demarcar aonde a gente vai pôr o vestido e seguir a sequência. E aí a gente já segue na máquina de costura
para finalizar a nossa fronha e o nosso tutorial. Uma outra coisa, eu novamente vou falar, tem pessoas que estão se queixando que os nossos vídeos são vídeos longos. Do que adianta eu vir aqui e dizer assim, ah, que lindo, ó, tem o bordado na descrição. Vocês vão aprender, vocês vão realmente poder fazer sozinhos esse tutorial, então você tem que se dispor de um tempo para fazer o tutorial, aí você vai conseguir os seus objetivos. Seguimos lá na máquina de bordado. Oi meninas, então, estamos aqui na tela da máquina da BP e esse aqui é o design, tá? É o desenho que vai estar na descrição do vídeo, que é um busto de uma lady, é o nome desse, e o bordado é em hatchwork com alguns pontos cheios. Agora então a gente vai dar início, né? E se vocês observar aqui, a gente vai começar com aquela marcação que eu falei. Aqui na tela, aqui no bastidor, o seguinte. Aqui é o nosso limite, certo? Quando nós pormos o desenho, novamente aquilo que eu sempre digo para vocês é como se fosse a circunstância de barrinha. Aqui existe uma ponta de uma agulha com mais na ABP, tá? Na PS 770 também tem, mas é de uma outra forma os recursos. Se eu tivesse uma PS 770, eu faria demonstração para vocês, mas eu não tenho. Então aqui, ó. Aqui é a parte onde a máquina vai determinar, né? Como para cá, para cima, para baixo. Sempre aqui no centro. Observam aqui, ó. Ela veio além do nosso alfinete. Aqui na tela. Aí tem que deixar aqui embaixo, porém voltar e com as flechinhas você subir. Olha um aqui, ó. Se eu descer a agulha, que a PS 770 também tem. Está bem lá aonde que é para iniciar, ou seja, aqui vai ser o limite do bordado, vai ser o limite disso aqui, ó. Vai ser esse limite aqui, ó. Bem aqui na pontinha, vai ser esse limite. Inclusive, eu subindo a agulha, eu subi a agulha aqui na tela, eu posso descer um pouquinho, um ou dois toquezinhos. Por quê? Eu vou tirar o alfinete. A linha tem que ser sempre verde aqui, sempre. Por quê? Porque essa linha ela tem que ficar escondida embaixo do ramo de rosas. Eu vou botar a máquina a trabalhar para vocês verem. Olha só, vocês, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Ela tem dois comandos, o comando que marca e o comando que marca, faz a marcação, e o comando que vai prender o vestido. Nesse momento, lembram que eu falei para vocês que vocês tinham um limite de 9. Vocês vão ter que colocar bem aqui assim, ó, posicionar aqui, ó, exatamente aonde está a linha. Vejam. A máquina fez a marcação aonde a gente vai posicionar a sainha do vestido. Nós temos que pôr bem em cima da linha. Eu vou pedir pro meu câmera pegar a câmera do lado de cá.
nós temos que pegar nossa sainha que a gente fez e colocar aqui, bem aqui assim, ó, isso. O que que você pode fazer? Todas as máquinas, elas têm um comando que você pode diminuir a velocidade dos pontos. No meu caso, eu não vou fazer isso. O que que eu vou fazer? Eu vou levantar meu calcador e aqui no menos mais da sua máquina, aqui no menos mais, você vai fazer o quê? Você pode avançar 10 mais 10. Fazendo isso, vocês observam que praticamente o calcador já vai ficar em cima da barrinha do vestido, certo? Vou passar minha câmera para o meu câmera. Olha o que que acontece. Nesse momento, o nosso vestido, ele já está preso, ele já está preso. Agora a máquina vai dar sequência ao bordado e aqui vai ficar tudo escondido aqui por baixo do desenho que vai ter. Nós já seguimos a sequência com as cores. Então, meninas, olha só como está ficando a nossa Lady, né? A nossa boneca. Nesse exato momento aqui, a máquina, ela vai começar a bordar os verdes aqui em cima do vestidinho. Na sua máquina, você tem que ficar o tempo inteiro na frente da máquina e observar, tá? Ó. Porque daí, se for o caso, você dá uma seguradinha aqui, ó. Lembram que eu falei pra vocês, né, que ia ficar por baixo do bordado essa parte do vestidinho. Então é isso. Isso é um cuidado que tem que tomar, né, quando a gente faz esses tipos de projeto. Eu já mostro o resultado final desse bordado. Então, meninas, terminamos o nosso desenho, né? Na nossa futura fronha. Ficou assim. Aqui está solto, tá? Agora eu vou tirar do bastidor, nós vamos seguir lá na reta. E assim, ó, vocês estão vendo esse azul petróleo? Como é um desenho hatchwork, eu quis dar uma realçada. Eu coloquei umas rosas aqui num tom mais pink, né? Aqui no vestidinho. Se vocês quiserem lá na reta, quando a gente fixar isso aqui, nós podemos usar essa mesma linha que tá aqui para dar uns nuances para seguir essas linhas daqui do vestido, tá? Eu vou tirar do bastidor e a gente segue lá na reta pra gente finalizar o nosso tutorial de hoje, que é essa belíssima fronha com a nossa Lady. Então, assim, ó, lembram que eu falei pra vocês, né, que a gente pode dar um acabamento aqui assim, do mesmo tom de linha aqui de cima, que é a linha de bordado mesmo, você pode colocar na sua máquina e
e passar uma costura pra cá e voltar por cima, dando um ar de hatchwork para dar sequência. Então eu já fixei aqui, fiz uma costurinha aqui e vou fazer mais algumas aqui para vocês verem. Quando a gente fechar essa fronha, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Pra não pegar aqui embaixo quando a gente colocar o nosso babado. Aqui é simples, gente, ó. Vocês podem seguir uma sequência, né? Não precisa ser tudo, só alguns, ó. Dá um arrematezinho, vem até onde vocês querem, ó. Aí volta bem em cima da costura. Aí pra finalizar eu vou fazer mais um aqui, ó. Depois tem que tirar todas essas pontas de linha aqui atrás, né? Remover o que ficou de entretela aqui, né? Rasgável. Ó, então assim, o resultado do bordado com esse projeto completo fica assim. Agora a gente já vai, né, fechar a nossa fronha, mas eu vou mostrar antes pra vocês o processo ali da faixinha que eu vou usar como o babadinho. Então aqui a gente leva pra cima, né, como eu falei. E eu já vou seguir a sequência aqui mostrando pra vocês. Então, meninas, olha só, nós talhamos, né, a nossa tirinha e aí eu overloquei. Quando a gente põe um detalhe assim de renda, às vezes não há necessidade de você fazer uma bainha por baixo, quando você vai pôr uma renda, que nem o caso aqui, ó. Embaixo vai ficar assim, e aqui a gente segue a sequência costurando de fora a fora uma renda, ó, que é para combinar lá com o nosso bordado. Meninas, nós estamos terminando o nosso tutorial, né? E é fundamental que assistam do início ao fim para vocês realmente aprenderem a fazer esse tutorial, tá? Quando eu terminar, eu tenho uma dica para vocês. Assim, como a gente vai fechar agora, né? E o babadinho a gente vai pôr só nas duas extremidades do projeto. Não esqueçam de alfinetar para cima para não pegar, né? E aqui, assim ficou o nosso babadinho, ó. Né, que é assim que vai ficar o de vocês, né? Nós iremos iniciar aqui na reta e depois você faz o seu zigue-zague ou lá no overlock, certo? Deixa eu só virar aqui, porque é por aqui que nós vamos começar. Tá, assim, foi até bom que aconteceu isso. Nós vamos iniciar aqui nesse cantinho, tipo um dedo daqui pra cá. Então tem que fazer uma bainhazinha aqui, tá? Estilo
lenço. Assim, ó. Pé de máquina, tá? Mais ou menos aqui, ó. Outro detalhe é o seguinte. Como essa boneca aqui, ó, ela tem que ficar pro lado de fora da cama, não pro lado de dentro. Então, o envelope vai aqui em cima e não aqui embaixo onde tá o desenho, tá? Aqui é a lateral em si. Pode começar daqui assim, ó, um pouquinho pra lá, e aqui mais ou menos um dedo, ó. Porque quando chegar aqui, eu já ensinei isso num outro par de fronha que nós temos um vídeo. Você tem que pegar a pinça, toda máquina industrial vem uma pinça dessa, ó. Aí você leva pra lá a parte de tecido e aqui com a agulha sobre o tecido, né, para baixo, você vem pegar aqui, ó, leva assim para lá, ó, ajeita aqui assim de cantinho, como se fosse um cantinho mitrado, volta o seu tecido já com a agulha dentro do seu tecido e agora segue para cá. Quando se fecha a fronha dessa forma, fica melhor, por quê? Porque ela vai ter duas costuras, a reta e depois a de limpeza, que ou é a zigue-zague, né, ou a overlock. Eu já mostro o final dela pra você. Então, meninas, olha só, ficou assim, tá? Isso vai ser um par de fronha, mas eu estou fazendo vídeo de uma pra vocês verem como é. Eu optei desta vez em passar na reta primeiro, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de costurar com overlock. Porque o overlock ocorre o quê? Costurou, cortou, acabou. Pode estragar a peça. Então, se você primeiro costura com a reta e depois você faz a limpeza na overlock ou na sua zigue-zague, aí fica melhor, né? Então tá, eu vou passar a overlock ao redor da minha fronha, certo? E aí eu já vou desvirar e aí a gente chegou no fim do nosso tutorial. Tá? Eu vou passar no overlock e já tô voltando para mostrar para vocês o resultado final desse tutorial de hoje. Então, meninas, olha só o resultado da nossa fronha. Olha o resultado, esse é o bordado, esse é a sainha ou vestidinho e esse aqui é o resultado da nossa fronha de babadinho, né? Vou passar pro meu cameraman. Gente, assim, ó, eu sempre prezo, sempre digo pra vocês que o resultado final de um trabalho, ele tem que ter um capricho, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ser medidas precisas, você precisa ter amor, tudo isso faz com que o resultado fique bom. Olha só a perfeição que é isso, né? Aqui, ó, são 2 dedos certinho, aqui são 2 dedos certinhos, os acabamentos tem que se encontrar, ó. Tem que se encontrar, tem que ser tudo perfeito, né? O envelope, aqui dentro é um envelope fundo, porque há uma bainha bonita, ó. Uma bainha bonita, né? Uma bainha larga. Porque tudo isso na cama da cliente tem que ficar lindo. Quando as pessoas compram um produto desse,
Eles querem a perfeição. A perfeição. E para a gente conseguir alcançar a perfeição, você precisa ter dedicação. Dedicação, qualidade é uma coisa que você tem que adquirir. Se você preza a qualidade, você chega num resultado perfeito. Lembre-se, eu sempre digo para vocês que nós que trabalhamos em casa, que a gente tem o nosso ateliê de costura e de bordado, nós estamos concorrendo com quem? Com as grandes lojas, com as grandes fábricas. Então, tem duas coisas fundamentais. Nós temos que ter um bom produto, um bom acabamento e um preço bom. Por quê? Além de tudo, as lojas hoje fazem 5 vezes, 10 vezes. Então, conversando com uma das minhas clientes e amigas no Face, eu ainda comentei com ela. Pouco com Deus é muito, e muito sem Ele é nada. Por quê? Na crise que nós estamos no nosso país, nós precisamos sim de um bom preço e de qualidade. Gente, eu agradeço todos os que visualizaram esse vídeo, todos que irão compartilhar, todos que irão dividir mais esse projeto com essa matriz para os seus amigos, que você que vai compartilhar nos seus grupos, no Facebook, no Instagram, enfim. Esse bordado aqui vai estar na descrição do vídeo. E nós só temos a agradecer a vocês, né, por nos prestigiar. E assim, esse desenho não é só em fronha que pode ser usado. Você pode colocar num pano de copa, você pode colocar numa bolsa, numa camiseta, em diversos projetos e trabalhos. Isso depende da sua imaginação. Gente, beijo no coração e até o próximo tutorial.